tarde da noite, uma notificação chegou de repente ao telefone do jovem. Um jovem chamado Shen Yun estava olhando para o telefone e chorando alto por causa de um coração partido. Continuando a olhar para o telefone, Shen Yun se lamentou, olhando para a mensagem de sua ex-namorada, que sugeria firmemente que ele terminasse o namoro. Depois de derramar algumas lágrimas, Shen Yun começou a digitar uma mensagem em uma velocidade muito rápida, perguntando à sua ex-namorada Shu Tong sobre o que havia acontecido. Shen Yun então perguntou se Shu Tong e seus colegas de quarto haviam decidido brincar de verdade ou desafio. Nas mensagens, Shen Yun implorou a Shu Tong que não fizesse isso com ele, porque os sentimentos do jovem por essa garota chamada Shu Tong são mais do que sérios. Depois de enviar o adesivo torturado, Shen Yun começou a perguntar à sua ex-namorada o que ele havia feito de errado e se ele não era bom o suficiente. Em seguida, Shen Yun começou a escrever uma mensagem dizendo que já havia planejado o futuro deles. A mensagem seguinte de Shen Yun dizia que eles teriam uma família maravilhosa na forma de 2 filhos lindos, um carro e uma casa. Shen Yun garantiu a Shu Tong que o jovem se esforçaria ao máximo para dar vida a isso. Shen Yun rugiu alto, pingando ranho e lágrimas, mas continuou a digitar. Na última mensagem, Shen Yun perguntou a Shu Tong se era realmente porque ele não podia comprar uma bolsa para Shu Tong. Depois disso, Shen Yun disse que estava economizando dinheiro para poder comprar uma bolsa para Shu Tong no próximo mês, quando a bolsa chegasse. Entretanto, essa mensagem não foi enviada. Em vez disso, Shen Yun recebeu uma notificação do sistema informando que Shu Tong havia restringido o número de pessoas que poderiam enviar mensagens para ela. Também foi informado que, assim que Shu Tong aceitar a solicitação de Shen Yun como amigo, eles poderão se comunicar. Ao ver isso, Shen Yun gritou que a vida é uma dor. Imediatamente, um colega de quarto animado se aproximou e disse em voz alta que o irmão Yuan parecia estar fora de si hoje, coberto de gotas de suor frio. Esse jovem sorriu levemente e pediu perdão a Shen Yun por tê-lo incomodado. De repente, Shen Yun bateu com força o punho na mesa e, deixando cair a cadeira de raiva e frustração, saiu do dormitório, batendo a porta com força. Os surpresos colegas de quarto de Shen Yun continuaram a olhar para a porta. Um deles perguntou ao outro se Shen Yun havia sido abandonado novamente, ao que o segundo respondeu com firmeza que essa era a 6ª vez no mês. Os colegas de quarto de Shen Yun estavam discutindo sobre o jovem, e um deles chegou a chamar Shen Yun de pau-mandado das pessoas comuns. Outro concordou, acrescentando que Shen Yun estava perseguindo Shu Tong há 3 anos. Depois de algum tempo, Shen Yun e Shu Tong se encontraram. Shu Tong disse a Shen Yun para não fazer isso, porque as pessoas estão observando. O animado Shen Yun sorriu nervosamente e se virou para Shu Tong, dizendo-lhe que entendia que Shu Tong estava com raiva. Mas Shen Yun comprou sua carne de porco frita favorita. Shen Yun implorou a Shu Tong que não falasse mais sobre a separação. Shen Yun percebeu que, se Shu Tong não gosta de algo nele, a garota sempre pode dizer e Shen Yun mudará. Nesse momento, 2 moças que estavam por perto estavam discutindo que uma delas tinha ouvido sobre Shen Yun ter 4 empregos ao mesmo tempo para poder dar presentes a Shu Tong. Outra garota perguntou qual foi o resultado no final, porque Shu Tong deixou Shen Yun de qualquer maneira. Shu Tong se virou para Shen Yun e disse que não estava com raiva dele. Depois, com um tom cauteloso na voz, Shu Tong anunciou que seu ex-namorado queria voltar para ela. Shu Tong explicou que, depois de pensar muito, ela chegou à conclusão de que realmente precisava mais daquele cara. Shen Yun franziu a testa em choque e perguntou em voz alta a Shu Tong sobre aquele antigo jovem, chamando-o pelo primeiro nome, Huang Zhengakai. Em seguida, Shen Yun começou a perguntar sobre, mas Shen Yun parou no meio da frase e lembrou Shuon de que esse Wang Zhengakai ainda é uma pessoa ruim. Shen Yun perguntou a Shuon se ela havia se esquecido de como esse Wang Zhengakai a havia enganado. Shen Yun, continuando a gritar alto, resumiu dizendo que Shuon está novamente deixando Wang Zhengakai polvilhar seu cérebro. Nesse momento, uma Mercedes chegou, na qual Wang Zhengakai estava sentado, dizendo a S. Chong para entrar no carro. Depois de abrir a porta do carro, Shu Tong se virou para Shen Yun e disse que era melhor eles não se encontrarem novamente, pois o namorado dela poderia entender errado. Depois dessas palavras, o carro partiu imediatamente. Shen Yun, por outro lado, permaneceu no lugar e observou o carro com um olhar triste. Depois de um certo tempo, Shen Yun ficou no supermercado e bebeu água com irritação, perguntando-se por que ninguém valoriza a sinceridade se Shen Yun é tão inútil a ponto de só conseguir bajular todo mundo. Shen Yun apertou abruptamente a garrafa plástica de água. Decidindo em particular que não havia nada de errado em ser cortês, os olhos de Shen Yun se iluminaram com uma luz vermelha brilhante, e o próprio jovem sorriu,
decidindo com confiança que só era necessário fazer isso corretamente, então Shen Yun se tornaria não um bajulador, mas um Casanova. De repente, Shen Yun ouviu um som de notificação tilintante e congelou quando viu uma placa amarela do sistema à sua frente. Nessa placa, havia uma mensagem de que o sistema mais forte do Stickler havia identificado um candidato aprovado para o papel de anfitrião. A próxima placa de sistema notificou o jovem de que a conexão havia sido concluída com sucesso. Além disso, de repente, uma placa de sistema apareceu acima da cabeça de Shen Yun com informações sobre ele mesmo, incluindo seu nome, fundos pessoais na forma de 230 yuans, bem como o fato de que o jovem não tem nenhum reforço e a conta do sistema Stickler no valor de 90 quatrilhões de yuans. Depois de ler todas essas informações, Shen Yun ficou chocado, perguntando-se se o sistema pegajoso era algum tipo de hack. Shen Yun estava interessado no que esse sistema permitia fazer. Quando Shen Yun viu o peito através da placa amarela translúcida, ele imediatamente puxou sua mão em direção a ele. No entanto, de repente, ouviu-se o grito de uma mulher. A garota chamou Shen Yun de pervertido e perguntou o que ele via e o que fazia. Resumindo, a garota gritou, dizendo a Shen Yun para tomar cuidado com suas mãos. Shen Yun ficou horrorizado e corou. Coberta de gotas de suor frio, a garota descontente cruzou as mãos à sua frente e perguntou a Shen Yun sobre o que ele estava olhando desde o início. Então, ela disse que Shen Yun definitivamente não estava com a cabeça boa. Shen Yun olhou cuidadosamente para essa garota descontente e viu uma placa de sistema ao lado dela, na qual havia informação de que seu nome era Zulil. Idade de 21 anos, altura de 165 centímetros e peso de 49 quilogramas. Também estava escrito ali que o índice de atratividade de Zulil é de 7 pontos inteiros e 9 décimos, e a disposição em relação ao proprietário é de menos 50 pontos. Shen Yun congelou, olhando para essa placa de sistema com surpresa. No entanto, um segundo depois, o jovem viu outra placa explicando que, assim que o parâmetro de localização atingir 96 pontos, será possível fazer um contra-ataque, e Zulil se tornará um fã do proprietário Shen Yun. Shen Yun olhou para essa placa de sistema em choque, fazendo a si mesmo muitas perguntas, entre elas como usar esse sistema, sobre o que, ou seja, Shen Yun precisa gastar esse dinheiro com mulheres. Acima de tudo, Shen Yun ficou surpreso por ter até 90 quatrilhões de yuans em sua conta do sistema Stickler. Imediatamente depois disso, uma placa do sistema com a imagem de um cartão bancário preto apareceu diante de meus olhos, onde o texto explicava que todo esse valor estava nesse cartão, mas somente as mulheres podiam usá-lo. Também foi escrito que, quando o usuário do cartão se tornar fã do proprietário, 1/10 do valor gasto será acreditado na conta pessoal do proprietário e poderá ser usado a seu pedido. Além disso, o anfitrião pode receber outras recompensas. Shen Yun suspirou, percebendo agora. É assim que as coisas são. O Shen Yun decidiu que poderia usar essa garota chamada Julial como um rato de teste. Shen Yun sorriu maliciosamente, mas depois mudou abruptamente sua expressão para uma mais gentil e estendeu as mãos para os lados, dirigindo-se a Julial como uma bela dama e pedindo-lhe que não ficasse com raiva. Shen Yun também notou que, independentemente do que Julial quisesse, hoje tudo era às custas de Shen Yun. Imediatamente após essas palavras, uma notificação apareceu na frente dos olhos de Shen Yun informando que a implementação do sistema Stickler havia sido concluída com sucesso. Julial, por outro lado, olhou para o jovem sem expressar nenhuma emoção. Outra notificação apareceu na frente dos olhos de Shen Yun com a tarefa que era o contra-ataque de Julial. Também estava escrito que a recompensa por completar essa tarefa era 10% dos fundos do sistema e 5 pontos de ganho. Além disso, havia uma explicação na placa sobre os pontos de reforço que podem ser usados pelo anfitrião para melhorar suas características. Por exemplo, características físicas, estado espiritual, força, agilidade e assim por diante. De repente, o Liu arqueou uma sobrancelha e sorriu, começando a inundar Shen Yun com perguntas sobre como ele finge ser rico, só quer se exibir na frente de Zulil e o que o jovem pode realmente fazer. Nesse momento, as pessoas ao redor olharam para Zulil, lembrando-se de que ela era a primeira beldade da Faculdade de Artes. Essas pessoas também disseram que tinham ouvido falar que Zulil era muito hábil em gastar o dinheiro de outras pessoas, porque, de alguma forma, o Liu só precisava de algumas palavras para que um homem gastasse 30 mil yuans com ela. As pessoas ao redor concluíram que esse Shen Yun parecia ter problemas. Shen Yun, nesse momento, sorriu e disse a Julial para não se apressar nas palavras, porque não é verdade que se ela não tentar, não saberá. Julial sorriu amplamente e estendeu seu telefone com um código QR.
dizendo que hoje era um dia muito bom. E então essa garota perguntou ao jovem por que não oferecer doces a todos os colegas no buffet e se Shen Yun ajudaria com a parte financeira da questão. Zhu Liu pensou consigo mesma que Shen Yun estava vestido como um mendigo, mas tentando se exibir na frente de uma beldade. Em particular, Zhu Liu decidiu que mostraria a Shen Yun o que era uma verdadeira vergonha. No entanto, no mesmo segundo, chegou ao celular de Zhu Liu uma notificação de que havia um recibo na conta do Alipay no valor de 50.000 yuans. Zhu Liu ficou completamente chocado. As pessoas ao redor congelaram em choque e imediatamente sussurraram que Shen Yun tinha acabado de pegar e transferir 50.000 yuans como se não tivesse custado nada. Outra pessoa sussurrou que esse jovem parece o menos notável possível. E agora se descobre que Shen Yun é realmente um major. Shen Yun sorriu e disse a Zhu Liu com uma voz completamente calma que 50.000 não era muito. Zhu Liu ficou em silêncio, tentando se afastar do choque. Shen Yun, por outro lado, entregou seu telefone com um código QR e, com um largo sorriso, perguntou a Zhu Liu se isso era suficiente para obter o WeChat dela. Zhu Liu corou de surpresa, perguntando-se se realmente havia cometido um erro e se esse jovem era realmente um major. Zhu Liu sorriu maliciosamente e decidiu que, se assim fosse, Zhu Liu imediatamente se aproximou do telefone de Shen Yun, com um sorriso no rosto, disse ao jovem que ele não precisava se preocupar, pois Zhu Liu acha que o bate-papo pode ser adicionado. A boca de Shen Yun se abriu de surpresa. Zhu Liu se aproximou do jovem excitado e disse em tom de flerte que Shen Yun iria primeiro ao mesmo lugar que Zhu Liu. A astuta Zhu Liu pensou consigo mesma que estava interessado em ver quanto tempo Shen Yun duraria. Ao se aproximar da loja de luxo chamada Gugois, Zhu Liu disse com voz firme que gostaria de esclarecer algo primeiro. Então, Zhu Liu disse que não era uma garota mercantilista, mas que só queria entender o quanto Shen Yun era sincero e sério com Zhu Liu. Shen Yun, ao ouvir Zhu Liu, sorriu e silenciosamente provocou a garota a gastar dinheiro, já que quanto mais Zhu Liu gastar, mais ele receberá de volta. Shen Yun então disse a Zhu Liu, com uma voz completamente calma, que não havia problema, então a bela dama poderia escolher o que quisesse para si mesmo. Shen Yun, pronunciando a frase "domem seu apetite, meus queridos, e vocês conquistarão a natureza humana". Achava que Zhu Liu era apenas um modelo maravilhoso para testar esse sistema. Depois de entrar na loja, Shen Yun olhou para todos os tipos de bolsas diferentes. De repente, o jovem ouviu uma voz familiar perguntando a Huang Junkai se essa bolsa lhe agradava. Ao se virar, Shen Yun ficou chocado ao ver que era Shu Tong. Naquele momento, Shu Tong virou a cabeça para o lado e olhou para Shen Yun com surpresa. Shen Yun congelou de surpresa, olhando para sua ex-namorada chamada Shu Tong. No entanto, uma Zhu Liao satisfeita apareceu de repente e imediatamente perguntou a Shen Yun se Shu Tong era sua ex-namorada. Imediatamente depois disso, Zhu Liao ofegou, dizendo que achava que estava na hora errada. Shen Yun abriu a boca de surpresa por um segundo, depois sorriu maliciosamente e disse que não, pelo contrário, era muito oportuno. Zhu Liao se aproximou de um funcionário dessa loja e imediatamente perguntou se eles tinham uma bolsa do desfile de primavera à venda. A funcionária da loja sorriu e disse que a última havia sido deixada. No entanto, a funcionária apontou a mão na direção de Shu Tong e informou que outra cliente estava experimentando essa bolsa. Shu Tong lançou um olhar de desagrado na direção de Shen Yun, pensando consigo mesma que o jovem ainda não a deixaria em paz. Então, Shu Tong decidiu que agora ela mostraria a Shen Yun que um perdedor como ele não é um rival do irmão Zenkai. Ao sair de seus pensamentos, Shu Tong sorriu docemente e ligou para o irmão Zenkai, informando de que o aniversário de Shu Tong estava próximo. Shu Tong sorriu docemente e começou a exibir a mesma bolsa diante dos olhos de Huang Zenkai. Distraído com a tela do telefone, Wang Shunkai perguntou sobre o aniversário dele com uma leve insatisfação e, em seguida, lembrou a Shu Tong que ela o havia comemorado recentemente, ao que Shu Tong fez beicinho e anunciou que era um aniversário de acordo com o calendário lunar, mas que deveria ser em breve de acordo com o calendário solar. Ao ouvir isso, Huang Zenkai franziu levemente as sobrancelhas, sorriu irritado e pediu a Shu Tong que o ouvisse com atenção. Em seguida, Huang Zenkai lembrou a Shu Tong que ela sabe que um jovem não gosta de garotas mercantis. Sorrindo ainda mais irritado, Huang Zenkai perguntou a Shu Tong se a moça não estava com o rapaz apenas por dinheiro. Shu Tong congelou de horror, coberto de gotas de suor frio. No entanto, no mesmo momento, Zhu Liu apareceu e arrancou a mesma bolsa das mãos de Shu Tong. Zhu Liu se desculpou, dizendo que se eles não comprassem, Zhu Liu a levaria para si. Enquanto isso,
Shen Yun recebeu uma notificação do sistema de que havia recebido mais 20 pontos para o favor de Zhu Liu com o jovem. Quando Shen Yun pagou pela bolsa de Zhu Liu, imediatamente recebeu outra notificação de que havia recebido mais 20 pontos para o favor de Zhu Liu com ele. Zhu Liu deu uma risadinha feliz, segurando sua bolsa novinha em folha. Shen Yun ganhou mais 20 pontos. Segurando o cartão preto em sua mão, Shen Yun sorriu maliciosamente, pensando consigo mesmo que isso é o que é. O verdadeiro poder do dinheiro é apenas uma bolsa, e Shen Yun já tem 60 pontos. O jovem sugeriu que, nesse ritmo, mais algumas bolsas e eles alcançariam o resultado desejado. Levemente, franzindo as sobrancelhas até a ponte do nariz, Shen Yun deu uma risadinha, acreditando que o cashback poderia, é claro, ser maior. Nesse momento, os funcionários da loja estavam olhando para Shu Tong, chateado e amargurado, discutindo a situação em um sussurro. Uma das funcionárias se virou para outra, chamando o olhar da irmã de mentira, e disse a ela que não entendia por que pessoas que parecem ter nascido com uma colher de ouro na boca são tão mesquinhas com suas mulheres, e aqueles que não parecem dignos de nota estão dispostos a gastar essas quantias. Ao que a irmã Xiaoli disse que o diretor da loja havia dito muitas vezes aos funcionários que não era necessário ser preconceituoso com os clientes, pois a aparência enganava. Naquele momento, Zhu Liu olhou para o irritado Shu Tong e deu uma risadinha, dizendo que tanto a bolsa quanto o homem foram levados por um dono melhor. Olhando para Shen Yun, que estava olhando para uma das vitrines com sacolas, Zhu Liao deu um sorriso malicioso, decidindo em particular que um peixe tão grande não deveria ser perdido. Imediatamente depois disso, Zhu Liao fez sua expressão mais doce e agarrou Shen Yun pela mão, chamando de querido. Agradeceu pela sacola, admirando o fato de Shen Yun ser tão generoso. Shen Yun congelou de surpresa. Nesse momento, não aguentou e, com lágrimas nos olhos, olhou maldosamente na direção de seu ex-jovem. Depois de apenas um momento, Xiu Tong se aproximou de Shen Yun e abruptamente o empurrou no peito, gritando que isso era demais. Shen Yun lançou um olhar malicioso para Xiu Tong e sorriu levemente, rindo internamente das palavras de Xiu Tong de que aquilo era demais. Shen Yun se dirigiu silenciosamente à querida Xiu Tong, dizendo-lhe que eles tinham acabado de começar, quando Xiu Tong começou a sair correndo da loja com lágrimas nos olhos, e Huang Zhenkai correu atrás dela. Shen Wei recebeu uma notificação do sistema de que um segundo objeto havia sido encontrado. Imediatamente depois disso, Shen Wei recebeu informações detalhadas do sistema sobre o segundo objeto, ou seja, a própria Shu Tong. Nessa janela do sistema, estava escrito que a idade de Shu Tong é de 21 anos, sua altura é de 163 centímetros e seu peso é de 49 quilos. A classificação de atratividade é de 7 buracos em 5 a 10 pontos, mas a localização para o proprietário é de menos 10 pontos. O último sistema, a placa e a forma de Shenin, que assim que o parâmetro de localização atingisse 96 pontos, seria possível fazer um contra-ataque e Lin Shon se tornaria um fã do mestre de Shen. Além disso, o jovem receberá uma recompensa por realizar essa manobra na forma de 10% do banco de sistemas em 20 pontos de jogo. De repente, Zuli se aproximou de Shenin e perguntou ao jovem, com uma voz maliciosa, se ele estava se divertindo um pouco. Imediatamente depois disso, Shulili anunciou que não estava disposta a entrar na brincadeira e, em seguida, a bela senhora esclareceu para onde eles iriam em seguida. Shen Yuan repetiu a pergunta onde, e, em seguida, sorriu maliciosamente e anunciou com confiança que eles iriam, é claro, gastar dinheiro. Os olhos de Shen Yuan se transformaram em um símbolo de yuan dourado quando o jovem perguntou a Shulili, uma bolsa seria suficiente para ela? Shen Yu exclamou em voz alta que nunca acreditaria nisso. Depois de algum tempo, Shen Yun e Zhu Liu chegaram a outra loja. Shen Yun apontou seu dedo indicador indiscriminadamente para vários departamentos com coisas que Zhu Liu gostava. No final, sorrindo, Shen Yun entregou seu cartão bancário e disse que, além dessas duas roupas, todo o resto também deveria ser embrulhado. Uma funcionária com roupas nas mãos congelou e abriu a boca em choque. E Zulia ficou encantada com a forma como o jovem estava pagando por suas compras, e até seus olhos se transformaram em corações. O funcionário sorriu e, voltando-se para o Sr. Shen Yun, informou que eles embalariam tudo e entregariam os itens selecionados no endereço indicado por eles. Ao ouvir isso, Zhu Liu, segurando um monte de pacotes nas mãos, continuou a exalar uma aura amorosa,
agradecendo a si mesma pelo fato de homens com dinheiro serem tão atraentes. Nesse momento, Shen Yuan recebeu uma notificação do sistema informando que ele havia recebido mais 5 pontos de afeição de Zhu Liu por ele. Zhu Liu e Shen Yun seguiram para a loja de perfumes. Depois que Shen Yun pagou pela escolha de Zhu Liu com seu cartão, ele recebeu novamente uma notificação de que Shen Yun havia recebido mais 5 pontos de favorabilidade de Zhu Liu. Imediatamente depois disso, Zhu Liu e Shen Yun foram à loja de cosméticos. Depois de alguns instantes, quando Shen Yun pagou a compra novamente, ele recebeu mais 5 pontos de favorabilidade de Zhu Liu. Alguns momentos depois, Shen Yun e Zhu Liu estavam de volta à loja de roupas, e quando Shen Yun colocou o cartão bancário no terminal novamente, recebeu mais 5 pontos. Depois de algum tempo, Zhu Liu, corada, suspirou de cansaço e, sorrindo amplamente, disse que achava que já era o suficiente. Recuperando o fôlego, Zhu Liu disse a Shen Yun que, se eles continuassem a comprar assim, Zhu Liu temia que tudo isso não coubesse em seu apartamento. Shen Yun, ao ouvir isso, imediatamente pegou o telefone e disse a Zhu Liao, sem emoção, que isso não era um problema e que Shen Yun compraria o apartamento de Zhu Liao, enquanto Shen Yun contava algo em uma calculadora em seu telefone. Somando grandes quantias, Zhu Liao congelou de horror, assustada com tal afirmação. Coberta de gotas de suor frio, Zhu Liao ficou nervosa e disse com uma voz trêmula e incerta que, de alguma forma, isso não era bom, porque Shen Yun já havia gasto tanto dinheiro e esse era apenas o primeiro encontro deles. Zhu Liu sorriu nervosamente e disse que só queria fazer uma piada. No mesmo segundo, Shen Yun recebeu uma notificação do sistema de que a disposição de Zhu Liu havia caído 5 pontos negativos. Shen Yun esfregou o queixo pensativamente, concluindo em particular que o jovem parecia ter assustado Zhu Liu. Depois de pensar um pouco, Shen Yun chegou à conclusão de que, de fato, se lhe dissessem que comprariam para Shen Yun uma casa no valor de vários milhões de yuans, o jovem também passaria por alguns inconvenientes. De repente, Shen Yun se aproximou de Zhu Liao e sorriu, dizendo o nome dela e que Zhu Liao estava estudando no 3º ano do Instituto de Arte. Em seguida, Shen Yun informou que Zhu Liao tem 21 anos, sua altura é de 165 centímetros e seu peso é de 49 quilos. Além disso, a cor favorita de Zhu Liu é o preto. Zhu Liu ficou chocado e corou levemente, cobrindo a boca com a mão. Shen Yuen continuou dizendo que a culinária favorita de Zhu Liu é a coreana e que o signo do zodíaco da garota é Capricórnio. Além disso, Shen Yuen também falou sobre o 37º tamanho dos sapatos de Zhu Liu e que ela adora filmes de terror, mas tem muito medo de andar sozinha na rua à noite. Resumindo, Shen Yun perguntou a Shu Lila se ele se comportaria de forma tão imprudente se o jovem não gostasse de tudo isso. Em seguida, Shen Yun se virou abruptamente para o funcionário e perguntou se eles tinham um cartão de poupança de participante na loja. Shen Yun, então, respondeu com firmeza que ele completaria esse cartão com 500 mil yuans. Resumindo, Shen Yun apontou a palma da mão para Zhu Liu e disse ao funcionário que, da próxima vez que essa garota, ou seja, Zhu Liu, for à loja, recomendasse o melhor para ela. O funcionário concordou imediatamente e pediu educadamente aos clientes que esperassem um pouco. Nesse momento, Shen Yun virou-se para Zhu Liu e disse com uma voz confiante que esse cartão de poupança era para ela, a fim de suavizar a impressão após uma piada mal sucedida sobre a compra de um apartamento, que assustou Zhu Liu. Ao ouvir isso, Zhu Liu instantaneamente se derreteu e corou profundamente. Shen Yun se aproximou do ouvido de Zhu Liu e sussurrou que, se Zhu Liu estivesse desconfortável, a garota poderia oferecer a Shen Yun algo interessante em troca. Zhu Liu corou ainda mais, e abruptamente, afastou o rosto de Shen Yun com a mão, chamando de pervertido. No entanto, não importa o que Zhu Liu dissesse, Shen Yun recebeu uma notificação do sistema de que a afeição de Zhu Liu por ele havia aumentado em mais 30 pontos. Ao ver tudo isso, os funcionários da loja admiraram tanto Shen Yun que até seus olhos se transformaram em corações. Os trabalhadores sussurraram bem alto que esse homem, Shen Yun, era tão simples na aparência, mas tão rico. Além disso, os trabalhadores notaram que Shen Yun não é apenas rico, mas também muito generoso, porque o jovem se preocupa muito com sua mulher. Ouvindo todo esse murmúrio, Shen Yun abriu um sorriso malicioso, pensando consigo mesmo que, se você tiver dinheiro, não importa quem você seja e como se comporte, eles o perdoarão e o deixarão sair impune. De repente, Zhou Liao fez uma expressão engraçada e disse que Shen Yun havia comprado tantos presentes para ela, e então perguntou por que o jovem não deveria pensar em si mesmo,
ao que Shen Yun abriu as mãos para os lados e respondeu brevemente que não havia dinheiro. Zhou Liao sorriu maliciosamente e disse que então era a vez dela de dar um presente a Shen Yun. Zhu Liu pensou consigo mesma que, se ela quisesse pescar esse peixe grande por muito tempo, deveria investir em si mesma. Depois de algum tempo, Zhu Liu e Shen Yun já estavam em outra loja de roupas. Zhu Liu escolheu roupas completamente diferentes, escolhendo a certa para Shen Yun. Depois de escolher as belas roupas certas, Zhu Liu levou o jovem para a barbearia, onde Shen Yun foi cuidadosamente aparado pelo barbeiro, seguindo todas as instruções de Zhu Liu. Depois de algum tempo, Shen Yun saiu do provador, completamente transformada. Ao ver os jovens, Zhu Liu ficou claramente satisfeita, pois Shen Yun recebeu uma notificação do sistema de que a afeição de Zhu Liu por ele havia aumentado em mais 5 pontos. Zhu Liu corou profundamente e cobriu a boca com as mãos, pensando consigo mesma que Shen Yun havia se tornado tão atraente depois que a moça só precisou vestir um jovem um pouco. O trabalhador que estava atrás de Zhu Liu também congelou diante da beleza de Shen Yun e corou profundamente. Enquanto isso, Shen Yun recebeu várias outras notificações de que a afeição de Zhu Liu por ele havia aumentado em mais 5 pontos. Shen Yun corou levemente e fez uma pose de modelo, perguntando a Zhu Liu se ela gostou de sua roupa. E se esse arco parecia um pouco estranho, Zhu Liu ficou em silêncio. Admirando um jovem tão atraente, Shen Yun pensou consigo mesmo que já era um adulto, mas essa foi a primeira vez que ele encontrou algo assim. Shen Yun concluiu que não precisava gastar dinheiro com isso. Zhu Liu passou o dedo indicador no queixo de Shen Yun e lançou um olhar de flerte para o jovem corado, dizendo que não havia nada de estranho nisso. Com um sorriso de flerte, Zhu Liu disse que achava que agora ela e Shen Yun ficavam bem juntos. Zhu Liu deu um beijo em Shen Yun e o informou alegremente que estava muito feliz hoje. Zhu Liu então agradeceu ao irmão Shen Yun, informando de que, por um momento, Zhu Liu chegou a pensar que ela havia se apaixonado. Quando Zhu Liu e Shen Yun se despediram e foram para casa, o jovem recebeu uma notificação do sistema informando que a afeição de Zhu Liu por ele havia atingido 68 pontos. Quando Shen Yun entrou em seu dormitório, ele informou em voz alta aos colegas de quarto que estava de volta. Ao ouvir a voz de Shen Yun, seus colegas de quarto congelaram em choque e abriram a boca. Um desses colegas de quarto gritou bem alto, invocando seu Deus. Em seguida, voltou-se para o irmão Shen Yun e perguntou o que o jovem havia feito o dia todo e o que estava vestindo. Shen Yun, sem tirar os olhos do celular, com um leve sorriso no rosto, anunciou que estava em um encontro com Zhu Liao. O jovem colocou a mão para o lado com desagrado e disse com uma entonação questionadora que Shen Yun não tinha decidido nada com Shu Tong, mas já tinha ficado com Zhu Liao, pressionando os óculos na ponte do nariz. O segundo colega de quarto lembrou a Shen Yun que Zhu Liao é a primeira beldade da Faculdade de Artes. Dirigindo-se ao velho Shen Yun, o jovem esclareceu o que aconteceria com Shen Yun se ele fosse abandonado novamente. De repente, outro colega de quarto colocou a mão no ombro de Shen Yun, com um sorriso no rosto, disse: "Escute os irmãos que dizem que essa garota não é adequada para Shen Yun." O jovem estava coberto de gotas de suor frio e sorriu fracamente, dizendo palavras de gratidão aos colegas de quarto por seus conselhos. Depois de algum tempo, Shen Yun estava olhando em seu telefone as mensagens de Shu Tong. Ele escreveu que se Shen Yun realmente odeia tanto Shu Tong, então eles deveriam simplesmente excluir um ao outro da lista de amigos. Shen Yun sorriu ao ver as mensagens de Shu Tong e concluiu que, felizmente, essas manipulações de Shu Tong não funcionam mais. Entretanto, se eles deixarem de ser amigos, Shen Yun não poderá ganhar dinheiro extra com Shu Tong. Após essas reflexões, Shen Yun enviou a Shu Tong uma pergunta sobre se ele a odiava. Shen Yun então perguntou a Shu Tong como ela podia falar assim. Shen Yun lembrou a Shu Tong que ela também sabe que é especial para Shen Yun. Shu Tong enviou uma mensagem a Shen Yun dizendo que estava com Huang Zhenkai não porque Shu Tong precisava do dinheiro dele, mas porque a mãe de Shu Tong estava doente e a garota precisava de 50 mil yuans para o tratamento. Depois de ver a mensagem de Shu Tong, no mesmo segundo, Shen Yun transferiu 50 mil yuans para a conta da garota. Ao ver isso, Shu Tong gritou de choque e surpresa para todo o dormitório. Não acreditando em seus olhos, com um estranho arquear de sobrancelhas, Shu Tong informou a seus colegas de quarto que ela mal havia mencionado isso e Shen Yun imediatamente transferiu o dinheiro. Ao ouvir isso, um colega de quarto surpreso se aproximou de Shu Tong e perguntou quem era esse homem rico que estava distribuindo tanto dinheiro. O vizinho esclareceu que era realmente Huang Zhengai. Shu Tong imediatamente franziu as sobrancelhas e disse que Huang Zhengai que se dane,
porque ele não podia nem comprar uma simples bolsa para Shutong. Então Shutong disse com uma voz irritada que foi Shen Yun quem transferiu o dinheiro para ela. A colega de quarto, surpresa, abriu a boca e perguntou sobre Shen Yun, esclarecendo que Shutong tinha acabado de romper com ele. A colega de quarto congelou, continuando a se perguntar se um pobre coitado como Shen Yun realmente tinha tanto dinheiro. Shutong franziu as sobrancelhas e imediatamente começou a bater os dedos em seu smartphone, pensando que, na verdade, o erro era dela. Shutong decidiu que precisava perguntar diretamente. Shen Yun, ao mesmo tempo, recebeu uma notificação do sistema de que a afeição de Shutong por ele havia aumentado em mais 5 pontos. Shutong começou a inundar Shen Yun com suas mensagens. Shutong perguntou a Shen Yun o que tudo isso significava. Em seguida, Shutong começou a perguntar a Shen Yun onde o jovem conseguiu tanto dinheiro. Porque hoje, na loja, Shutong imediatamente interrompeu e perguntou abruptamente ao seu ex-namorado em uma mensagem sobre o relacionamento deles com Suliel. E então a garota esclareceu se Shen Yun havia comprado a bolsa de Suliel. Depois de enviar um sorriso surpreso, Shutong fez uma última pergunta a Shen Yun sobre se Shen Yun realmente havia nascido com uma colher de ouro na boca. Depois de ficar em silêncio por um tempo, como Shen Yun não respondeu, Shutong continuou a escrever mensagens queixosas sobre o desejo de comer carne de porco frita. Depois disso, Shutong perguntou ao jovem, com tristeza, se ele não a amava mais. Com os lábios franzidos, Shutong continuou a escrever para Shen Yun sem parar. No entanto, assim que Shen Yun viu 15 mensagens não lidas, o jovem imediatamente clicou nas configurações do bate-papo e selecionou um botão chamado Não Perturbe. Com uma leve insatisfação, Shen Yun desviou o olhar, pensando que Shutong era muito falante. Mas Juliao não era tão apressada nesse sentido. Shen Yun voltou para seu celular, imaginando onde mais poderia gastar muito dinheiro com uma mulher. Depois de ver o ícone do aplicativo com a imagem de um tubarão, Shen Yun percebeu abruptamente que poderia tentar fazer transmissões ao vivo. Depois de entrar nesse programa, Shen Yun entrou no ar com Zilmir. Com sua voz doce, ela informou que ficaria online por apenas 1 hora. Portanto, os irmãos fãs deveriam se apressar com os presentes. Shen Yun entrou na sala de transmissão sob o apelido de Lobo Solitário e imediatamente começou a ler os comentários, onde muitos fãs elogiavam Zilmir. Um dos comentaristas, com o apelido de Mind, relatou que sua esposa descobriu que ele estava assistindo às transmissões de Zilmir, e agora eles estão se divorciando. O comentarista pediu a Zilmir que não enganasse seus assinantes. Enquanto as pessoas com os apelidos Kakarot e Chicken faziam cópias, o lobo solitário Shen Yun escreveu que queria ser amigo de Zilmir. Ao ver o comentário de Shen Yun, a mente imediatamente perguntou ao jovem se era engraçado para ele o fato de Shen Yun ser uma espécie de novo nome com tais pedidos. A coruja imediatamente avisou o lobo solitário Shen Yun que isso lhe custaria um bom dinheiro, já que 1 milhão está longe do limite. Kakarot chamou Shen Yun de tolo e disse que não jogaria nem 100 mil. Depois disso, o trio de comentaristas começou a rir com o texto, olhando para seu celular. Shen Yun sorriu, pensando consigo mesmo que mais de 1 milhão é muito mais do que uma bolsa. Shen Yun então selecionou um foguete entre os muitos presentes e o enviou para Xiaomir. A garota dobrou o gesto de coração de suas mãos e agradeceu ao lobo solitário pelo foguete. Zilmir disse palavras de amor ao lobo solitário, mas depois congelou em choque e arregalou os olhos. Com a boca ligeiramente aberta, Zilmir continuou de pé e observou quando uma centena de mísseis foi enviada para ela. Depois de ver 100 mísseis, esses mesmos comentaristas e a própria Zilmir congelaram em choque, percebendo que esses 100 mísseis equivalem a 1 milhão de yuans. Alguns momentos depois, os comentaristas começaram a escrever novamente no bate-papo da transmissão. Um comentarista com o apelido de Avião escreveu que Shen Yun tinha gastado muito dinheiro, que a mesma mente jurou e disse que eles tinham um homem rico aqui. E então ele se desculpou e disse que estava enganado. Em seguida, apareceu um comentarista com o apelido de Charme, que se virou para o Sugar Daddy e pediu que ele o punisse. O último era o mesmo Kakarot que escreveu que ele também não era nada disso. Então Shen Yun também poderia lhe pagar. Kakarot pediu a Shen Yun que lhe escrevesse algo. Continuando a ler o bate-papo da transmissão de Zilmir, o jovem concluiu que esses comentaristas são realmente snobs. Shen Yun então sorriu maliciosamente e pediu a Zilmir que o deixasse agradá-la um pouco mais. Imediatamente depois disso, Shen Yun começou a cutucar os mísseis novamente, escolhendo-os em uma quantidade de até 900 peças. Um momento depois,
Zilmir recebeu uma notificação de que o lobo solitário a havia agradado com um foguete. Imediatamente depois disso, a tela inteira da Zilmir foi preenchida com esses mesmos mísseis. Poucos momentos depois, um funcionário do escritório da Estri entrou abruptamente no escritório de seu chefe e gritou bem alto que o incrível havia acontecido, invadindo o local. Esse funcionário gritou para seu chefe que Amir tinha 10 milhões de yuans. Ao ouvir isso, o chefe até cuspiu toda a água que estava bebendo, de choque. Em seguida, o homem fez uma expressão séria e perguntou ao funcionário se ele era um fraudador. Para si mesmo, o chefe ficou surpreso com o fato de que, uma vez que o valor de 10 milhões de yuans foi roubado, isso é realmente lavagem de dinheiro? Nesse momento, no banheiro da Serpentina, 3 garotas estavam discutindo algo em voz alta. Uma dessas garotas da Serpentina corou, gritando para o resto de suas amigas que fossem até ela logo. Em seguida, essa garota começou a informar em voz alta às outras que a ideia do jovem era um lobo solitário. A Serpentina esclareceu que ele era o mais rico. Portanto, todas as meninas deveriam escrever para ele em breve. As outras garotas também coraram muito de excitação. Outro deles começou a gritar que um lobo solitário havia transferido 10 milhões de yuans para Zilmir. Outra garota disse que alguns desses mísseis cobririam seu salário mensal. Nesse momento, Shen estava olhando para o celular e viu um monte de solicitações de amizade de diferentes garotas. Zilmir congelou, cobrindo a boca com as mãos. Zilmir se perguntou se aquilo era um sonho, e se ela realmente havia recebido 10 milhões de yuans. Imediatamente depois disso, Zilmir beliscou a bochecha com força e concluiu que estava sentindo dor. De repente, Zilmir ouviu um som de farfalhar e se virou para o lado. Zilmir viu um dos trabalhadores com uma placa nas mãos, na qual estava escrito que o chefe deles disse que era necessário colocar um lobo solitário em circulação. Havia também uma nota vermelha na placa dizendo que o chefe estava dando a Zilmir 10% a mais. Ao ver isso, Zilmir deu uma risadinha para si mesma e sorriu maliciosamente, agradecendo a si mesma por não precisar dizer isso, porque era como se a própria Zilmir tivesse dado um peixe tão grande para os outros. Imediatamente depois disso, o rosto de Zilmir mudou radicalmente e piscou para a câmera, dizendo um grande obrigado ao lobo solitário. Zilmir sorriu docemente e disse ao lobo solitário que lhe enviasse uma mensagem, e ela agradeceria a Shen Yu adequadamente. Alguns momentos depois, Shen Yu recebeu uma mensagem pessoal da própria Zilmir, que se dirigiu a ele como irmão e perguntou se ele estava aqui. Na mensagem seguinte, Zilmir anunciou que sua transmissão duraria mais 5 minutos, sem esperar pela resposta do jovem. Zilmir enviou uma mensagem novamente, mas com um pedido educado para respondê-la. No entanto, o próprio Shen Yu já estava dormindo profundamente naquele momento e murmurou algo para si mesmo sobre não permitir que sua irmã fizesse isso. No dia seguinte, alguns estudantes universitários estavam olhando as notícias quentes, entre as quais, em primeiro lugar, havia uma história sobre um misterioso homem rico que gastou 10 milhões em um tubarão. Também estava escrito lá que a identidade desse homem rico ainda permanece um mistério. Em segundo lugar, no topo, estavam as discussões diárias de Suil. Em terceiro lugar no topo, havia a informação de que o leiloeiro havia colocado as mercadorias a um preço fabuloso. No quarto e quinto lugares, já havia artigos menos conhecidos sobre um passeio no Titapas e uma resenha completa, mas também sobre o tio Gu, que conseguiu realizar seu sonho. Os alunos gritaram para os outros que os outros preferiam ver o fato de que alguém havia gasto 10 milhões de yuans em um tubarão ontem. O mesmo colega de quarto que usava óculos para enxergar, embaçou em seus sonhos que tanto dinheiro havia sido gasto. Esse colega de quarto de Shen Yun disse que em sua cidade seria possível comprar vários apartamentos com esse dinheiro. O colega de quarto suspirou de admiração, pensando que se ao menos tivesse tanto dinheiro. Shen Yun abriu os olhos, ouvindo toda essa conversa. E lado, nesse momento, outro colega de quarto disse que esperava ter hoje um sonho em que esse jovem fosse o homem mais rico. Depois de algum tempo, Shen Yu estava escovando os dentes e pensando muito sobre o fato de que ontem ele gastou tanto dinheiro e o sistema não se conectou com Zilmir. Shen Yu continuou a olhar pensativamente para as placas do sistema com informações sobre os representantes relacionados do belo sexo, entre os quais havia apenas Juliu e Lin Shutong, cutucando o ícone do aplicativo de tubarão. Shen Yun se perguntou se isso realmente exigia um encontro pessoal e se, portanto, todo o dinheiro do jovem foi desperdiçado. Shen Yun entrou na lista de diálogos e ficou chocado quando viu muitas mensagens não lidas de diferentes garotas. Uma delas o cumprimentou, chamando Shen Yun de irmão, e depois disse que ela era uma menina bonita. Depois disso, ela perguntou se Shen Yun gostaria de se encontrar com ela. A próxima garota se apresentou como Lang Yang e disse que estava feliz em conhecê-lo. A terceira escreveu seus parâmetros, ou seja, 19, 36,
172 e disse que concordaria. Depois dela, havia outra garota que pediu educadamente a Shen Yun que a adicionasse como amiga. A última foi a própria Zilmir, que enviou emoticons de reclamação e perguntou se Shen Yun confirmaria sua solicitação de amizade. Ao ver tudo isso, Shen Yun ficou coberto de gotas de suor frio devido ao choque causado pela quantidade de mensagens pessoais que lhe foram enviadas. Naquele momento, os colegas de quarto de Shen estavam prestes a sair para algum lugar. Um deles ofegou de alegria, dizendo que estava ansioso por isso. O colega de quarto com óculos começou a apressar seus amigos, pois todos os bons lugares seriam escolhidos. Ao ouvir isso, Shen se virou e chamou seus colegas de quarto, perguntando-lhes o que estavam fazendo e por que não convidaram Shen para ir com eles. O colega de quarto se virou e informou que, é claro, eles estavam indo para a aula. Então, aquele jovem com uma expressão séria disse que hoje é uma aula aberta, e esses jovens querem apreciar a beleza de Xiao Yuqi, ajustando seus óculos. O segundo colega de quarto começou a falar sobre como Shen Yun havia corrido na frente deles antes e não queria ir embora depois da aula. O terceiro colega de quarto perguntou a Shen Yun se ele estava vindo ou não. Shen Yun ficou paralisado por alguns instantes, lembrando-se da aparência de Xiao Yuqi. Depois de um certo tempo, os jovens chegaram a uma aula aberta e olharam para a mesma garota chamada Xiao Yuqi. Zhao Yuqi é o presidente da União dos Estudantes da Universidade de Yunnan e também o sonho de todos os rapazes. Além disso, Zhao Yuqi toca piano, é presidente do grupo de balé e tem uma segunda classe em esgrima. É a aparência incrível e os muitos talentos que fazem de Zhao Yuqi um sonho indescritível de todos os rapazes. Shen Yun estava pensando consigo mesmo que a beldade da Universidade de Yunnan, chamada Xiao Yuqi, tem se mantido reservada durante todo esse tempo, e ninguém conseguiu conquistar esse Everest em 3 anos de estudo. Nesse momento, as garotas que estavam sentadas atrás de Shen Yun estavam sussurrando muito alto. A primeira garota apaixonada perguntou quem era esse jovem bonito, e a segunda garota apaixonada perguntou que Shen Yun havia sido transferido de outro grupo, já que essa garota não tinha visto esse homem bonito antes. Ouvindo tudo isso, Shen Yun sorriu e ficou pensando que, como Xiao Yuqi é tão inacessível, ela não vai conseguir. Shu Tong e seu colega de quarto também estavam sentados atrás. Esse colega de quarto ofegou, perguntando-se em voz alta que era Lai Shenyuan e como ele havia mudado tanto nesses 2 dias. A última pergunta que a colega de quarto já havia feito a Shu Tong, perguntando se Shen Yun havia se arrumado tanto para impressionar Shu Tong. Shu Tong congelou de surpresa, mas depois corou e sorriu timidamente, concordando com as palavras de sua colega de quarto com incerteza em sua voz. Em seguida, Shu Tong, confusa, disse que também tinha Huang Zhenkai, e a garota está muito preocupada com a possibilidade de Huang Zhenkai e Shen Yun brigarem. Shen Yun, nesse momento, recebeu várias notificações do sistema de que a afeição de Shu Tong por ele havia aumentado em mais 10 pontos. Dando uma olhada para trás, Shen Yun riu com desagrado, concluindo que o jovem só precisava se vestir bem, e a atitude de Shu Tong em relação a ele melhorou. Shen Yun acreditava que Shu Tong era realmente uma mulher superficial. Shen Yun então olhou para a placa de identificação do sistema, perguntando-se como, de qualquer forma, ele poderia adicionar Xiao Yuqi ao sistema. De repente, Shen Yun ouviu um grito alto de um dos jovens, que ofereceu ao outro para mostrar a todos como ele conquistaria a bela Xiao Yuqi. Shen Yun imediatamente congelou de surpresa, observando aqueles jovens, um deles nivelado com frequência, com um sorriso no rosto, disse-lhe para olhar com cuidado para o fato de que agora Xiao Yuqi se apaixonaria por ele completa e irrevogavelmente. Enquanto isso, seus amigos o provocavam alegremente, chamando de chefe e dizendo-lhe para ir em frente. Esse jovem imediatamente se aproximou de Xiao Yuqi e a chamou de bebê com uma voz sedutora, pedindo-lhe para compartilhar seu WeChat. Observando tudo isso, Shen Yun praguejou de desgosto pelo fato de que a pessoa que Shen Yun havia notado estava sendo levada bem diante de seus olhos. Zhou Yuqi congelou de surpresa. Aquele jovem sorriu e começou a se aproximar cada vez mais de Zhou Yuqi. No entanto, de repente, aquele jovem foi chamado por uma garota irritada que estava sentada ao lado de Zhou Yuqi e perguntou o que aquele rapaz estava fazendo. Aquele jovem ignorou completamente a namorada de Zhou Yuqi e continuou a flertar com a garota, dizendo a Zhou Yuqi que eles iriam se conhecer um pouco e começar a namorar-se. Esse jovem não teve tempo de terminar, pois a namorada exasperada de Zhou Yuqi o agarrou pela gola da camisa e o puxou em sua direção. Armada com um lápis afiado, a garota, cujo nome é Wu Xiaofei e que é colega de quarto de Zhao Yuqi, olhou para o jovem com muita irritação e, chamando-o de pirralho, perguntou o que ele havia feito a si mesmo, fazendo uma cara ainda mais cruel. Wu Xiaofei disse firmemente a Zhao Yuqi para não tocá-los. Aquele jovem estava coberto de gotas de suor frio e horror,
lançando um olhar nervoso para o lápis afiado na mão de Xiaofei. Começou a dizer com uma voz trêmula que isso era um mal-entendido e que o jovem só queria entrar para o grêmio estudantil. Além disso, aquele jovem com uma voz nervosa lembrou a Xiaofei que Xiao Yuqi é o presidente, e esse rapaz só queria pedir conselhos, ficando ainda mais nervoso. Esse jovem disse que o Xiaofei havia entendido tudo errado. No entanto, um segundo depois, o jovem já estava ferido por aquele lápis afiado e uivou de dor, arqueando as sobrancelhas com raiva. O Xiaofei disse com uma voz irritada que não achava isso. O Xiaofei também percebeu que essa era uma desculpa idiota para pegar uma garota. O Xiaofei então disse para aquele cara ir embora daqui. Depois de terminar com aquele jovem, o Xiaofei, irritada, testou e disse que aquilo era até engraçado, citando como exemplo que era como um sapo se exibindo na frente de um cisne. Zhao Yuqi começou a tranquilizar sua colega de quarto Wu Xiaofei, assegurando-lhe que estava tudo bem. Wu Xiaofei continuou a rosnar, dizendo que aquele jovem a havia irritado. Nesse momento, Shen Yun se aproximou de Wu Xiaofei e Zhao Yuqi. O jovem sorriu e se voltou para Zhao Yuqi, dizendo-lhe que também gostaria de adicioná-la ao WeChat. Wu Xiaofei, ao ouvir isso, rosnou irritado novamente, perguntando mais uma vez se havia entrado outra pessoa. Indignada com o fato de não haver fim para esses fãs, Zhao Yuqi congelou de surpresa, olhando para Shen Yun. O resto dos alunos imediatamente sussurrou, perguntando-se que tipo de propaganda era aquela hoje. Shen Yun sorriu e estendeu seu telefone com o código QR do WeChat, perguntando a Xiao Yuqi se era possível. Um dos alunos exclamou em um sussurro que esse cara, referindo-se a Shen Yun, é muito corajoso, pois não tem medo algum de perder a cara na frente de todo o grupo. Outro aluno se perguntou de onde Shen Yun tirou tanta autoconfiança. E então ele começou a falar sobre o que deve ser Liang. Wu Xiaofei, nesse momento, sorriu e disse que esse jovem era pelo menos mais bonito. Com uma risada, Wu Xiaofei perguntou a Shen Yun se o jovem também queria entrar para o grêmio estudantil. Shen Yun estendeu as mãos para os lados e sorriu docemente, informando que não estava muito interessado em todos esses movimentos estudantis. Ao ouvir isso, Wu Xiaofei irritada cruzou as mãos e perguntou a Shen Yun para que ele precisava do WeChat de Xiao Yuqi. Shen Yun sorriu e perguntou sobre isso. Não é óbvio? Shen Yun então fez uma expressão inocente e anunciou que queria dar em cima de Xiao Yuqi. Xiao Yuqi corou profundamente, hesitante, puxou sua mão em direção a Shen Yun. Xiao Fei, por outro lado, corou profundamente de raiva. Os alunos ao redor começaram a gritar em choque, perguntando-se se Shen Yun estava realmente fazendo isso. Alguns alunos gritaram que Shen Yun era louco, e um dos alunos até se ofereceu para ver onde estaria a confiança de Shen Yun quando o jovem chorasse depois de ser abandonado. Zhao Yuqi, por sua vez, sorriu levemente e pegou seu telefone, concordando em tentar conhecer Shen Yun. Ao ver tudo isso, Shutong aproximou as sobrancelhas da ponte do nariz com raiva e franziu os lábios. Sua colega de quarto, surpresa, abriu ligeiramente a boca e se virou para Shutong, perguntando à garota, Shen Yun não é sua boneca pessoal? A colega de quarto estava genuinamente perplexa. Shutong e Shen Yun realmente tinham problemas. Shen Yun, nesse momento, estava sorrindo, pensando consigo mesmo que o desejo de beleza não é estranho a ninguém. Então por que escondê-lo? Atrás de Shen Yun, havia 3 jovens de coração partido que estavam chorando por causa do sucesso de Shen Yun, e um deles começou a soluçar alto porque sua deusa Xiao Yuqi ficaria com esse leitão chamado Shen Yun. O jovem estava se perguntando quem havia dito que a simplicidade é ruim, porque às vezes o mais óbvio é também o mais eficaz. Shen Yun não entendia quem não gostava de receber atenção. Quando Xiao Yuqi adicionou Shen Yun ao WeChat, o jovem recebeu imediatamente uma notificação do sistema informando que um novo alvo havia sido encontrado. O sistema também informou que a disposição atual de Xiao Yuqi era de 0 ponto. Shen Yun sorriu, regozijando-se com o fato de ter funcionado. Depois de algum tempo, os colegas de quarto se voltaram para o irmão de Shen Yun, dizendo-lhe que ele estava de bom humor hoje porque o jovem até conseguiu obter o WeChat de Xiao Yuqi. Um desses colegas de quarto até relatou que Shen Yun havia mudado bastante ultimamente. Então, um dos colegas de quarto, que é grande, sorriu e perguntou a Shen Yun se o jovem pediria Xiao Yuqi para apresentá-los às suas belas namoradas se tudo desse certo para Shen Yun e Xiao Yuqi. Shen Yun corou levemente e disse com uma voz embaraçada que ainda não havia feito nada. Em seguida, Shen Yun disse que Xiao Yuqi é a garota mais bonita da universidade. Portanto, esses jovens não deveriam falar bobagens. De repente, alguém chamou Shen Yun, chamando de tolo presunçoso. Shen Yun se virou e viu o mesmo jovem que, sem sucesso, pediu o WeChat de Xiao Yuqi. Então, esse jovem colocou as mãos nos quadris e disse ao garoto Shen Yun que ele era inteligente. Shen Yun sorriu e perguntou àqueles rapazes se eles queriam se envergonhar ainda mais,
observando que esses rapazes são profissionais nisso e que você pode até aprender. Os colegas de quarto atrás de Shen Yun congelaram de surpresa. Um grande colega de quarto perguntou sobre o fato de Shen Yun ser tão autoconfiante que até decidiu começar uma guerra. O rapaz de cabelos vermelhos esfregou o queixo com a mão, concluindo que é isso mesmo. O colega de quarto com óculos abriu a boca de surpresa, perguntando se haveria uma briga agora ou não. Aquele jovem irritado imediatamente atacou Shen Yun, rosnando uma pergunta sobre o que ele tinha acabado de dizer. Então, aquele jovem amargurado começou a gritar que iria matar Shen Yun. Depois disso, começou a gritar novamente a pergunta sobre o que Shen Yun pensava de si mesmo. Nesse momento, dois de seus amigos estavam tentando conter o jovem com raiva, gritando para que ele se acalmasse. E um deles, que agarrou o rapaz pela perna e perguntou se o jovem havia esquecido o que lhes foi dito na delegacia. Lembrando, o rapaz começou a gritar que, se eles brigassem novamente, seriam multados. Shen Yun, olhando para isso, deu uma risadinha e disse que era uma pena. Shen Yun congelou de repente quando viu Zhu Liao à sua frente. Virando-se para o irmão Shen Yun, Zhu Liao disse que o jovem era muito lento e que Zhu Liao estava esperando por ele há muito tempo. Ao ver Zhu Liao, todos os jovens ao redor ficaram loucos, repetindo em uníssono as palavras de que Zhu Liu é a primeira beldade da Faculdade de Artes, e Zhu Liu é a sexta no ranking de beldades de toda a universidade, apelidada de tempestade de heterossexuais. Shen Yun, por sua vez, sorriu levemente e disse que era um tolo por fazer uma beldade dessas esperar. Em seguida, Shen Yun inclinou a cabeça para um lado e, com uma voz doce, anunciou que, se Zhu Liu permitisse, Shen Yun convidaria essa beldade para jantar como um pedido de desculpas. Zhu Liu, de forma coquete, puxou o cabelo dela para trás e sorriu docemente, dizendo que não valia a pena fazer isso. Zhu Liu então se voltou para o irmão Shen Yun com uma voz sedutora e perguntou se o jovem gostava da aparência dela agora. Zhu Liu também notou que Shen Yun comprou todas essas coisas para ela. O jovem respondeu que tudo ficava ótimo em Zhu Liu, e essa bolsa é simplesmente fantástica. Ouvindo tudo isso, Shutong estava escondida no meio da multidão, cerrando os punhos e franzindo os lábios de raiva. Zhu Liao pegou o braço de Shen Yun e perguntou se era verdade, e depois disse que as pessoas também gostavam dela. Shen Yun respondeu brevemente que, é claro, era verdade, acompanhando com os olhos. Esse jovem agressivo cerrou o punho e começou a soluçar, desatando a chorar. O jovem relatou em voz alta que não entendia nada do que estava acontecendo com ele. No entanto, o jovem nem teve tempo de terminar, pois ouviu um grito feminino alto que a garota sinceramente não entendeu. A garota estava gritando alto, perguntando o que havia de errado com ela. O jovem olhou para o lado, surpreso com a origem do grito, imaginando se alguém realmente havia lido seus pensamentos. Ao se virar, o jovem viu Shutong em lágrimas amargas, que gritava em voz alta a pergunta por quê. Shutong continuou gritando que ela havia sido Zhu Liao antes. Shutong realmente não entendia o que havia de errado com Zhu Liao. Depois de algum tempo, a alegre Zhu Liao voltou-se para o irmão Shen Yun e, segurando seu retrato desenhado a lápis, informou de que tinha um presente para o jovem. Shen Yun olhou cuidadosamente para o pedaço de papel onde o retrato estava desenhado. Zhu Liu continuou dizendo que ficou acordada até tarde para desenhar esse presente. Franzindo levemente as sobrancelhas, informou a Shen Yun que, se ele jogasse fora esses desenhos, Zhu Liu não o perdoaria por isso. Shen Yun congelou em choque, percebendo que esse era o primeiro presente de uma garota em toda a sua vida. Ao ver essa expressão de surpresa no rosto de Shen Yun, Zhu Liao sorriu docemente e perguntou se ele havia gostado. Shen Yun cerrou os lábios e depois abaixou completamente a cabeça, dirigindo-se a Zhu Liao em um tom severo e perguntando aí se tudo aquilo era uma isca. Shen Yun concluiu para si mesmo que, assim que gastou alguns milhares de yuans com elas, o Liu pensou detalhadamente em como pegar Shen Yun, lançando um olhar malicioso com seus olhos vermelhos. Shen Yun sorriu e concluiu para si mesmo que, infelizmente, ele não era mais o mesmo de antes. Zhu Liu estava coberta de gotas de suor frio de excitação, imaginando que Shen Yun realmente não gostou do presente, já que ele não parecia particularmente feliz. Shen Yun, por outro lado, levantou as sobrancelhas e perguntou a Zhu Liu, com um leve desdém, por que ele precisava do presente. Zhu Liu imediatamente ficou nervosa e corou profundamente, dizendo com voz trêmula que havia pintado esse retrato tarde da noite e que se Shen Yun não gostasse dele. Shen Yun abruptamente pegou o retrato em suas mãos e então se aproximou de Zhu Liu, olhando diretamente em seus olhos. Zhu Liu corou ainda mais, abrindo ligeiramente a boca. Shen Yun sorriu e perguntou a Zhu Liu se esse não era o caso. Então, como Zhu Liu responderia ao jovem por todos os presentes que ele havia lhe dado? Pegando o desenho das mãos de Zhu Liu, Shen Yuan sorriu e levantou a mão. Confusa, Zhu Liu começou a gritar com Shen Yuan, chamando-o de canalha, dizendo que ele a havia assustado,
e então ordenou que ele lhe desse o desenho. Shen Yuan deu uma risadinha, informando-a de que não lhe daria o desenho. Shen Yuan então prometeu que tiraria esse retrato para si e o guardaria como herança de família. Agarrando Zhu Liu pelo pulso, Shen Yuan se aproximou dela novamente e se dirigiu a ela pelo nome, informando que, é claro, Shen Yuan gosta mais de Zhu Liu do que de seu Gift. Ao ouvir isso, Zhu Liu ficou chocada e corou ainda mais. Zhu Liu então desviou o olhar e xingou a si mesma, concluindo que Shen Yuan estava flertando bem. No mesmo momento, Shen Yuan recebeu uma notificação do sistema de que a afeição de Zhu Liao por ele havia aumentado em mais 5 pontos. Ao ver essa notificação, Shen Yuan sorriu assustadoramente, perguntando silenciosamente a Zhu Liao se ela queria provocá-lo. Em seguida, Shen Yuan também se dirigiu a Zhu Liao em particular, chamando-a de querida, e disse que Shen Yuan precisava dela apenas para que o jovem tivesse mais dinheiro. De repente, apareceu um jovem que gritou o nome de Zhu Liu e abruptamente empurrou Shen Yuan para o lado, ficando entre eles. Em seguida, esse jovem chamou Zhu Liu pelo nome novamente e fez uma pergunta abrupta sobre o que ela não havia combinado com sua melhor amiga para fazer as unhas. Então, esse jovem começou a perguntar irritantemente a Zhu Liu quem era esse homem, referindo-se a Shen Yuan, cerrando os punhos. Esse jovem começou a supor, de forma irritada e nervosa, que Zhu Liu e Shen Yuan estavam fazendo as unhas e agora estavam se beijando na frente de todos, apontando o dedo indicador na direção do surpreso Shen Yuan. Aquele jovem começou a inundar Zhu Liu com várias perguntas sobre o fato de Shen Yuan ter dinheiro, e é por isso que Zhu Liu se permite ser abraçado, puxando as sobrancelhas para a ponte do nariz. O jovem começou a gritar que estava competindo por Zhu Liu há muito tempo, e que essa linda garota nunca tinha se deixado abraçar. Shen Yuan ergueu as sobrancelhas e suspirou, concluindo em particular que, aparentemente, esse garoto é um fã fervoroso de Zhu Liu. Shen Yuan refletiu que esse tipo de comportamento era muito familiar para ele. Cheio de raiva e irritado, Zhu Liu gritou bem alto com o garoto de óculos, perguntando-lhe quem ele era em geral. Então Zhu Liu, furioso, começou a perguntar sobre os negócios desse rapaz, se Zhu Liu tinha um sócio ou não. No mesmo momento, Shen Yuan se aproximou do jovem e o cumprimentou educadamente, apresentando-se com seu nome verdadeiro. Shen Yuan então sorriu levemente e perguntou qual era o nome do jovem e há quanto tempo ele estava sendo humilhado dessa forma. Zhu Liu, nesse momento, arqueou as sobrancelhas de surpresa, sem entender completamente o que estava acontecendo aqui. O jovem de óculos cerrou o punho e anunciou com uma voz trêmula e incerta que seu nome era Wang Yu. Depois disso, Wang Yu anunciou que também era um estudante da Faculdade de Artes e que Wang Yu estava tentando cuidar de Zhu Liu há 6 meses. Depois de ouvir isso, Shen Yuan suspirou pesadamente, percebendo que se tratava de uma criança perdida, empurrando o cabelo para trás com a mão. Shen Yuan deu uma risada, dizendo que isso o lembrava de alguém, porque uma vez Shen Yuan correu atrás de uma garota por 3 anos. Depois disso, Shen Yuan disse a Wang Yu que o jovem costumava trabalhar em 4 empregos e comia pôr do sol e pãezinhos cozidos no vapor. Os olhos de Wang Yu se arregalaram e congelaram de surpresa, levantando ligeiramente as sobrancelhas. Shen Yuan sorriu levemente e disse que, no final, essa garota ainda preferia entrar na Mercedes de outra pessoa. Levando as sobrancelhas até a ponta do nariz, Wang Yu perguntou surpreso como, porque isso já é demais. No entanto, Shen Yuan se aproximou de Wang Yu quase que intimamente e disse que, portanto, aqueles que abandonam pessoas como Wang Yu e Shen Yuan os motivam a se tornarem melhores. Colocando sua mão no ombro de Wang Yu, Shen Yuan disse que um homem de verdade definitivamente teria uma mulher decente. Em seguida, Shen Yuan se afastou abruptamente e apontou a mão para o lado, dizendo a Wang Yu com uma voz confiante que voltasse para seu dormitório e esquecesse Zhu Liao. Shen Yuan também observou que, quando Wang Yu for bem-sucedido, Zhu Liao definitivamente verá isso e se arrependerá de sua escolha. Lágrimas escorreram dos olhos e das correntes de Wang Yu, e o próprio jovem cerrou os punhos e se voltou para seu irmão Shen Yuan com admiração, informando de que ele o havia acalmado. Wang Yu, com admiração, prometeu que definitivamente se tornaria mais forte e ganharia muito dinheiro. Zhu Liao, por sua vez, sorriu nervosamente, perguntando-se o que estava acontecendo aqui e se Wang Yu estava realmente chorando. Então, Zhu Liu, animada, voltou-se para seu irmão Shen Yuan e disse que Wang Yu era apenas sua amiga, e a própria Zhu Liu nunca pensou nisso. Shen Yuan lançou um olhar severo para Zhu Liu e a chamou pelo nome, dizendo com um tom de voz frio que o jovem não se importava com o passado da garota. Então, Shen Yuan abruptamente rasgou o desenho de Zhu Liu ao meio e disse em uma voz firme que achava que Zhu Liu não respeitava a si mesmo ou ao próprio Shen Yuan. Depois de rasgar o retrato de presente em pequenos pedaços e jogá-lo no céu, Shen Yuan informou a Zhu Liao que a garota poderia continuar usando o cartão de poupança que Shen Yuan deu a Zhu Liao ontem. Virando os calcanhares, Shen Yuan começou a sair,
jogando para a garota as últimas palavras que, no entanto, até que Julial entenda seu ambiente e aprenda a se comunicar com as pessoas, é melhor não vê-las. Ao sair, Shen-yun sorriu maliciosamente, perguntando-se como Julial iria suportar tal atitude em relação a si mesmo e o que essa garota faria. Shen-yun sorriu, pensando que ele estava ansioso por isso. Uma grande gota caiu no chão. Ao se lembrar dos momentos passados com Shen-yun, Zhou Liao pensou que, pela primeira vez, alguém foi tão condescendente com ela. Derramando lágrimas amargas, Zhou Liao chorou alto e gritou com uma voz trêmula que Shen-yun realmente gostava dela, mas ela havia estragado tudo. Entretanto, ao mesmo tempo, Shen-yun recebeu uma notificação do sistema de que a afeição de Zhou Liao por ele havia aumentado em mais 5 pontos. Shen-yun deu uma risadinha para si mesmo, concluindo que, aparentemente, quanto pior você trata uma mulher, mais ela o ama. Shen-yun percebeu com confiança que havia crescido. Então o jovem deu uma risadinha, decidindo que já havia terminado com Zhou Liao, então era hora de falar com Xiao Yuqi. Pegando o seu telefone, Shen-yun ofegou quando viu que Xiao Yuqi estava transmitindo ao vivo. Shen-yun se perguntou se Xiao Yuqi era um streamer. Shen-yun imediatamente entrou na transmissão ao vivo, que era apresentada por Xiao Yuqi. Assim que a transmissão foi carregada, Shen-yun viu Xiao Yuqi acenar com a mão para seus fãs e cumprimentá-los. Xiao Yuqi então se apresentou como Kiki e anunciou que sua especialidade era música e dança. Zhao Yuqi anunciou então que ainda estava aprendendo a interagir com os fãs nessa plataforma. Por isso pediu que eles cuidassem dela. Shen-yun olhou atentamente para a tela de seu telefone e até corou levemente, achando que era bonito. Shen-yun também se perguntou se Zhao Yuqi só parecia tão fria, mas, na verdade, essa garota é bastante aberta. Suspirando, Shen-yun ficou surpreso quando viu que apenas 314 pessoas, de um total de 2.700 e poucos assinantes, estavam assistindo a transmissão ao vivo. O Shen-yun realmente não entendia por que havia tão poucas pessoas. Shen-yun achou que isso não seria suficiente. No mesmo momento, Shen-yun recebeu uma mensagem alegre de Xiaomir dizendo que o lobo solitário estava novamente online. Xiaomir então enviou uma carinha sorridente com um beijo e disse que estava feliz por ver Shen-yun. Shen-yun ofegou e perguntou a Xiaomir quem ela era. Xiaomir ofegou e voltou-se para seu irmão Shen-yun, lembrando de que ele havia dado a Xiaomir um monte de foguetes ontem e hoje ele não se lembra mais. Shen-yun enviou uma mensagem de volta com uma risada alta, dizendo que ele estava apenas brincando. Shen-yun, então, perguntou a Xiaomir se ela tinha algum tempo livre e informou que eles precisavam se encontrar. Xiaomir ofegou em resposta, falando sobre como Shen-yun era impaciente. Imediatamente depois disso, Xiaomir informou que estava muito ocupada por enquanto. Shen-yun disse a Xiaomir para esquecer o assunto nesse caso, ao que Xiaomir disse ao irmão Shen-yun para não ficar com raiva, prometendo que Xiaomir dançaria para ele hoje. Nesse momento, Shen-yun ficou irritado quando o jovem percebeu que Amir ainda queria criá-lo por dinheiro. Shen gastou tanto dinheiro, mas, até agora, não havia sequer uma notificação do sistema sobre a conexão com esse SOIR. Shen achou que seria melhor dar todo esse dinheiro ao presidente Zhao Yuqi. De repente, Shen recebeu uma notificação do aplicativo de que o apresentador, que o jovem estava seguindo, estava participando da batalha. Depois de olhar com atenção, Shen-yun viu que o aplicativo estava pedindo a um jovem que apoiasse a apresentadora com o apelido de Baby Kiki. Subitamente surpresas, a Yuqi congelou quando viu que estava prestes a participar de uma batalha com alguém. Nesse momento, o animado Wu Xiaofei ofegou, surpreso com essa batalha. Wu Xiaofei esperava sinceramente que essa batalha não fosse contra um figurão. Nesse momento, Shen-yun sorriu docemente quando viu que essa batalha seria contra o presidente Xiao Yuqi. Shen-yun pensou que essa batalha seria interessante de assistir. De repente, a mesma Xiaomir apareceu na frente dos olhos de Shen-yun, que, com um sorriso doce no rosto, anunciou que havia acidentalmente chamado uma nova garota para a batalha. Com uma expressão inocente no rosto, Xiaomir acreditava que a vitória estava em seu bolso. Fascinados, os comentaristas com os apelidos Razum e Fion continuaram a escrever a mesma coisa que na última transmissão, discutindo sobre esposas e divórcio, bem como sobre a beleza de Xiaomir. Shen-yun, vendo isso, sorriu maliciosamente e disse que era muito difícil prever o vencedor aqui. Shen-yun achava que Xiaomir e Zhao Yuqi eram um conjunto de circunstâncias bastante interessante. Xiaomir começou a atrair atenção para si mesma com as palavras que ela achava que a pequena Kiki não deveria nem tentar, porque os espectadores de Xiaomir são muito melhores do que ela. Xiaomir acrescentou que, além disso, ela é apoiada por uma pessoa tão influente como um lobo solitário. Imediatamente,
o público se tornou mais ativo nos comentários. Um comentarista com o apelido de Little Archie perguntou sobre o lobo solitário, esclarecendo que foi ele quem gastou 10 milhões de yuans ontem. O espectador com o apelido de Jim imediatamente fez perguntas sobre o fato de que esse é o principal magnata, e se Zilmir já foi domesticado. O espectador da meia-noite simplesmente concordou com as palavras de Zilmir. Liu Dunning se desculpou com a pequena Kiki, dizendo que Zilmir tem olhos grandes e maravilhosos, e que agora ele é por ela. Relembrando o diálogo com Shen Yun sobre a reunião ao vivo, Zilmir sorriu, concluindo que, de acordo com sua experiência em pescar peixes grandes, Shen Yun já deve estar no anzol, vendo o enorme foguete de presente. Zilmir imediatamente fez uma expressão de flerte no rosto e, voltando-se para o lobo solitário, agradeceu ao irmão. No entanto, depois de apenas um momento, Zilmir ficou horrorizada quando viu que os mísseis não foram enviados para ela, mas para Xiao Yuqi. Franzindo as sobrancelhas, Zilmir gritou chocada com a pergunta sobre o motivo. Ao ver que o lobo solitário enviou 1000 mísseis para bebê Kiki, Xiao Yuqi imediatamente corou e abriu a boca em choque. Wu Xiaofei, por outro lado, gritou chocado que 1000 mísseis eram simplesmente incríveis. Mordendo o lábio, Zilmir fez uma expressão maligna, perguntando-se por que o lobo solitário não enviou esses 1000 mísseis para ela. De repente, Zilmir ouviu um ruído e se virou para ver um trabalhador animado e suado com uma placa nas mãos. Nessa placa, estava escrito que o chefe estava exigindo uma explicação de Zilmir. Empolgada, Zilmir virou-se para a câmera e pediu desculpas aos telespectadores irmãos, dizendo que tinha coisas para fazer e que, por isso, precisava correr. Um segundo depois, a imagem de uma xícara de café e a inscrição de que o streamer está descansando apareceram na tela. O comentarista de Jim enviou um texto rindo e disse que era uma pena. Little Archie também escreveu que o lobo solitário é realmente incrível, pois ele forçou Zilmir a fechar a boca. Liu Dunning também escreveu que Zilmir disse que o lobo solitário era seu patrono, e o próprio jovem imediatamente começou outro. Shen Yuan, nesse momento, estava olhando para seu telefone e sorrindo, pensando consigo mesmo que poderia dar presentes a ambos os Zilmir, e o outro, voltando-se para Zilmir em sua mente. Shen Yun lhe perguntou se ela realmente queria brincar com um jovem, considerando como Xiao Yuqi continua a conduzir seu fluxo. Shen Yun se dirigiu a ela como presidente Zhao e disse que ele havia gasto muito dinheiro, portanto Xiao Yuqi não deveria decepcionar Shen Yun. Depois de um certo período de tempo, o funcionário tubarão entrou novamente no escritório do chefe, gritando que algo terrível havia acontecido. Esse funcionário estava gritando e agitando as mãos, relatando que esse homem rico com o apelido de lobo solitário, coberto de gotas de suor frio, o chefe abruptamente pulou de sua cadeira e perguntou que Shen Yun havia roubado 10 milhões de yuans novamente. Em seguida, começou a gritar a pergunta de que esse cara definitivamente não era o magnata do petróleo. Naquele momento, no banheiro da Serpentina, a garota gritava alto, chocada com o fato de o lobo solitário mais rico ter transferido 10 milhões de yuans para a garota que tocava piano. As duas garotas ao redor dela olhavam para a tela do celular em choque. Um desses streamers perguntou, surpreso, se o lobo solitário estava em um clima musical hoje. Outra garota se dirigiu à sua colega chamada Xiaolai e pediu que ela carregasse seu triângulo. Outra garota se voltou para Xiaolai e pediu para capturar seu filho também. Depois de um certo tempo, Xiao Yuqi assistiu às notícias no site e viu no topo das notícias mais quentes que o misterioso homem rico havia roubado novamente 10 milhões de yuans. Portanto, o novo apresentador agora é o número 1 no ranking. Wu Xiaofei estava gritando alto, dirigindo-se a Kiki dizendo-lhe para observar o fato de que a transmissão de hoje de Xiao Yuqi estava em primeiro lugar em todas as tendências. A alegre Wu Xiaofei gritou que Xiao Yuqi havia se tornado popular e agora seria uma celebridade da internet. Xiao Yuqi abriu a boca em choque novamente e corou profundamente. No entanto, de repente, Xiao Yuqi ficou com uma expressão séria e fez um barulho insatisfeito com a possibilidade de se tornar uma celebridade da internet. Xiao Yuqi fez uma pergunta no vazio sobre o que realmente faz os homens felizes na internet. Xiao Yuqi resumiu, dizendo que ela não diria que essa é uma perspectiva particularmente atraente. Xiao Yuqi então perguntou a Xiaofei se ela entendia que uma carreira é a coisa mais importante para uma mulher. Xiao Yuqi acreditava que uma mulher deveria ser independente, tanto financeiramente quanto em todos os outros aspectos. Wu Xiaofei sorriu e disse a ela que parasse de lhe dar sermões. Em seguida, Wu Xiaofei sorriu maliciosamente e pediu a Xiao Yuqi que dissesse honestamente se a garota conhecia esse homem rico que a enchia de presentes. Xiao Yuqi se virou para o lado e gritou as palavras que ela já havia dito 1000 vezes que não queria e se Wu Xiaofei não queria. Então,
que ela não acreditasse. Wu Xiaofei ficou um pouco nervosa e pediu a Xiao Yuqi que não ficasse brava, pois Wu Xiaofei estava apenas muito curiosa. Xiao Yuqi fez uma expressão satisfeita novamente e disse que esse lobo solitário realmente lhe enviou muitos presentes. Xiao Yuqi decidiu que precisava agradecê-lo. Xiao Fei, removendo a lâmpada circular, estava coberto de gotas de suor frio, espantado com a mudança abrupta de humor de Xiao Yuqi, em particular, preocupado. Wu Xiaofei se perguntou quem havia acabado de dizer que não estava se divertindo com tal perspectiva, porque Xiao Yuqi disse uma coisa e fez outra. De repente, Xiao Yuqi gritou bem alto, assustando bastante Wu Xiaofei. Sorrindo nervosamente, Wu Xiaofei perguntou o que havia acontecido. Xiao Yuqi se virou para Wu Xiaofei e disse que talvez soubesse quem era. Olhando atentamente para o WeChat de Shen Yun, as meninas viram que seu apelido era Lobo Solitário. Com uma voz trêmula de surpresa, Xiao Yuqi disse que parecia ser Shen Yun. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.